Olá você, tudo bem? Bom, nós temos hoje para abordagem um assunto bastante controverso. Tem sido a pauta dos comentários em diversos lados da internet, na mídia aberta, na grande imprensa. Enfim, é um assunto realmente muito controverso mesmo. Eu não poderia deixar passar sem fazer também o meu comentário a respeito, expressar a minha opinião, aquilo que eu analiso como sendo lógico ou ilógico, decente ou indecente, afinal de contas, essa é a proposta do canal e eu vou trazer para você aqui, eu vou direto ao assunto. Muito bem, nós vamos abordar aqui uma entrevista que o primeiro-ministro, senhor Luiz Montenegro, deu ao Diário de Notícias, que está a repercutir muito mesmo. Está a criar uma série de debates a respeito do assunto, prós, aqueles que são contra também estão a se manifestar, mas o principal é que hoje vai se trazer a discussão e a conclusão sobre o que você, que me acompanha aqui no canal, pensa sobre o assunto. Olha só, Luiz Montenegro, devemos olhar para os imigrantes que nos procuram como novos portugueses. O contexto geral da entrevista foi para que ele fizesse uma análise sobre a operação policial ocorrida no Martim Muniz. Eu não vou falar aqui sobre esse episódio, já foi bastante discutido, debatido, enfim, já está bastante explorado, mas essa questão aqui, em que ele pontuou que devemos olhar para os imigrantes que nos procuram como novos portugueses, isto sim chamou a atenção, eu penso que até mais do que a própria operação da polícia no Martim Muniz. Eu vou ler aqui um trecho da matéria que saiu também no próprio Diário de Notícias. Né? Sobre imigração, Luiz Montenegro diz que se deve olhar para os imigrantes que procuram o país como novos portugueses. Além de Portugal precisar de milhares de trabalhadores para a construção civil, Montenegro quis dizer que de forma descomplexada que muitos dos imigrantes devem poder ficar cá, como aconteceu com os portugueses quando emigraram. Eu vou começar até sob um prisma diferenciado. Os portugueses que emigraram tanto, realmente é verdade, isso ocorre até hoje. Os portugueses também fazem fora de Portugal o que esses imigrantes estão a fazer em Portugal. Eu pergunto, os portugueses têm esse mesmo comportamento em outros países, para onde foram, ao longo da história e no momento atual? Os portugueses também tiveram esse mesmo comportamento que estão a ter esses imigrantes que chegam a Portugal, estão a chegar de maneira muito intensa? O comportamento dos lusitanos coincide com o que nós temos assistido? Essa pergunta não estava na minha intenção, mas eu resolvi fazer agora de última hora e eu quero que você me responda. Qual a sua opinião sobre isso? Esse comportamento de chegar no país dos outros e querer impor a sua própria cultura, o seu comportamento lá no país de origem, esse comportamento de chegar no país dos outros e fazer balbúrdia, bagunça, implementar desordem, como é que é esse negócio aí, né? Eu, sinceramente, pelo que sei, o comportamento dos portugueses, ainda que não todos, porque sempre haverá e sempre há exceções, lógico que sim, mas o comportamento dos portugueses para onde vão não é de histórico de desordem, de bagunça, pelo contrário, é um histórico de integração à sociedade do país para onde vão. Uma coisa que me chamou muito a atenção, aqui tem um ponto positivo e um negativo. Quando eu vim para Portugal, eu frequentei durante muito tempo, ou melhor, eu frequentei no primeiro verão, nomeadamente, a Praia da Vieira. Eu ia todos os dias à Praia da Vieira, isso porque eu estava a viver na Vieira de Leiria, eu ia para a Praia da Vieira todos os dias. Eu percebi uma coisa interessante ali, famílias portuguesas, onde eles conversavam em francês. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Os filhos dessas famílias portuguesas que eu ali identificava conversavam todos em francês. Depois, em conversa com a senhoria, com a proprietária
do apartamento onde eu morava, ela disse que havia alguns netos dela que ela não conseguia conversar com eles porque eles falavam somente em francês, eles não falavam em português. Isso aqui é um exemplo típico de integração total à sociedade para onde a pessoa foi. É interessante? O casal português vai para Paris, vai para morar em França, e lá os filhos nascem e aprendem a falar o francês. Lógico que sim, eles também desenvolvem o francês. É um ponto interessante. Agora, está fora até do contexto desse vídeo, mas eu tenho que trazer aqui. O ponto negativo é o facto de portugueses que vão para fora do país terem vergonha da própria língua e não ensinarem os filhos a falar português. Eu não pretendia falar isso aqui, mas enfim, os vídeos que eu faço sempre vêm acompanhados de coisas improvisadas, e essa aqui é uma questão de um improviso, mas eu já observei isso aí. Se é o seu caso, desculpa, mas eu tenho que dizer isso. Os imigrantes vêm para Portugal e as famílias mantêm o idioma. Lógico que para você ir para um país você tem que aprender a língua local, mas muitos deles não têm o menor interesse em aprender português. E os filhos continuam falando em português. E os filhos continuam a falar o idioma de onde vêm, de onde eles vieram. Isso acontece muito com os chineses, principalmente. Todos mantêm o chinês aceso, vivo. Isso é um exemplo de amor à pátria. Mas quando você imigra, você tem sim que aprender a língua do país para onde você foi, onde você está inserido, né? Socialmente, você precisa aprender. Mas chegar ao extremo de não ensinar para os filhos a língua materna, eu penso que já é uma falta de amor à pátria, e principalmente quando vai acompanhado de vergonha da língua, porque eu já ouvi dizer que há portugueses que têm vergonha de falar português e que os filhos falem português no Reino Unido, França, Alemanha. Aí eles aprendem o idioma de lá e não ensinam para os filhos não aprendem a falar português, e quando vão visitar os pais, os avós, tem que ter intérprete, porque não falam português. Aí a coisa já foi para um lado que não deveria, mas vamos voltar aqui para o assunto, né? É importante que você, que vai para outro país, lembre-se que a sua pátria-mãe, a sua nação, sabe, a sua nação, a terra que te gerou, precisa ser sempre lembrada e com muito carinho. Não permita que os seus filhos não aprendam o português, ensina o português para eles, né? Preciso fazer esse adendo aqui, né? Vamos lá. Então, está a situação aí exposta, né? O senhor Luiz Montenegro disse explicitamente, está em todos os canais, né? Luiz Montenegro diz que se deve olhar para os imigrantes que procuram o país como novos portugueses. Isso é de uma gravidade muito grande, eu vou dizer dessa forma, é de uma gravidade muito grande, sim senhor, porque isso traz ao debate se é legítima essa fala do senhor Luiz Montenegro quando ele impacta a nação lusitana com essa história de acolhimento tão digno, mas tão digno, em que se colocam aqueles que, como eu falei agora há pouco, que nem falam português, que nem tem... Isso não é racismo, tá, gente? Isso aqui é para a gente poder fazer uma perfeita interpretação da situação. Pessoas que não têm traços nenhum lusitano, pessoas que não têm nenhum traço europeu, serem recebidas com excesso de dignidade, a ponto de que esse senhor venha chamá-los de novos portugueses. Eu pergunto para você português está sendo tratado com dignidade? Você recebe tratamento digno? Você considera que esse governo, que esse primeiro-ministro olha para você, enxerga você de maneira digna e oferece a você dignidade naquilo que você precisa, basicamente, para sobreviver, para subsistir? Você português é valorizado com todas as letras pelo senhor primeiro-ministro, não como novo português, mas como português de verdade, português raiz, aquele que nasceu nessa pátria, aquele que criou-se nessa pátria, aquele que foi criado nessa pátria, aquele que vive nessa pátria, deu a sua vida inteira, trabalha arduamente. Você é tratado dignamente como português que merece ser tratado de maneira digna? É muito complicado. Eu penso o seguinte, esse senhor,
o senhor Luiz Montenegro, eu penso que talvez ele queira ficar muito bem na fotografia para a comunidade internacional. Provavelmente ele queira passar aí a imagem de um grande estadista, uma pessoa que está muito preocupada com a questão da inclusão, a questão inclusiva, está muito preocupado com a questão de apresentar para os outros países que Portugal está muito bem resolvido. Portugal é um país que atravessa um momento muito bom. Talvez ele queira aí, digamos que, mascarar a realidade de Portugal, que todos nós sabemos que não é lá grandes coisas, ou nem grandes coisas, né? Que já é lá caótica. Eu penso que está muito mais para esse lado aí, sabe? Ele talvez queira aí passar para os outros países que Portugal é um país que oferece condições de vida e recebe de maneira digna os imigrantes e trata-os de maneira tão digna que classifica-os como novos portugueses. Como se nós vivêssemos num mar de rosas, como se nós atravessássemos o melhor momento da vida social lusitana, como se os serviços públicos prestados pelo Estado estivessem a funcionar de maneira a 100%, como se não tivéssemos o serviço de saúde sobrecarregados, a educação sobrecarregada, a questão da segurança social sobrecarregada, como se estivéssemos a viver num mar de rosas. Exatamente, como se estivéssemos a viver no país das maravilhas, né? Oxalá que fosse esta a nossa realidade. Mas nós sabemos que não é esta a nossa realidade. Não é isto que estamos vivendo hoje em Portugal. Não tem sido esta não tem sido este o nosso cotidiano. A realidade portuguesa hoje é outra, muito bem diferente da que era até um tempo atrás. E agora o primeiro-ministro, o senhor Luiz Montenegro, diz que devemos olhar os imigrantes que procuram Portugal como novos portugueses. E nós sabemos que Portugal, nos últimos anos, tornou-se o destino de milhares de pessoas de várias partes do mundo em busca de outras ou melhores oportunidades. Nem todos, né? Porque você sabe muito bem que há muita gente que veio para Portugal com a pior das intenções, porque o que fazem no país não condiz com quem está à procura de melhores oportunidades ou uma oportunidade boa de vida. Pelo contrário, pessoas que vêm para promover o caos, pessoas que vêm para o país com intenções que não são boas. E isso se traduz no que nós estamos a observar, no que estamos a perceber. Pessoas que vão para outro país para cometer crimes, que vão para outro país para ter um péssimo comportamento social, para não se enquadrar no contexto cultural. Essas pessoas não estão à procura de oportunidades, elas querem impor aquilo que elas pretendem fazer. E muitas delas estão a escolher o que há de pior na conduta humana. Não são todos, vou dizer mais uma vez, não podemos generalizar, mas o senhor Luiz Montenegro passou dos limites dessa vez, na minha concepção. Não sei o que você pensa disso. Não sei qual a sua ideia sobre isso. Mas eu penso que chegar ao extremo de dizer que devemos olhar para os imigrantes que procuram Portugal como novos portugueses, com licença, mas essa fala é absurdamente descabida, e se a ideia foi aparecer para o mundo, para o resto do mundo, como um grande estadista, como um homem que está preocupado com a inclusão social, ficou muito mal dentro da sua própria nação, senhor Luiz Montenegro. Essa sua fala não agradou nem um pouco os portugueses de verdade, não os novos portugueses, mas os lusitanos de sangue, os lusitanos raiz. Esses não gostaram nem um pouco. Aí eu pergunto, o senhor está no comando da nação, o senhor está como primeiro-ministro, para fazer sorrir os novos portugueses ou para agir com responsabilidade para com os portugueses de verdade? Para quem é que o senhor está a governar? Para quem é que o senhor está a gerir esta nação? Eu pergunto para o senhor Luiz Montenegro. Onde é que está o seu foco? Para onde é que o senhor está? O senhor recomendou-nos que olhemos para os novos imigrantes como novos portugueses. E eu pergunto para si, senhor Luiz Montenegro, onde é que está o seu foco? Onde é que está a sua real dedicação? Em oferecer uma vida digna para os portugueses nascidos em Portugal, os legítimos, é realmente de fazer a gente ficar a pensar, meu Deus, qual é a intenção desse governo, onde é que pretende chegar, onde é que vai, porque cada vez que tenta se limpar, fica mais sujo ainda. Cada vez que tenta criar uma situação, sei lá, qual é
a intenção, fica pior do que antes. Então, é o que temos para hoje. Vamos olhar para os imigrantes que chegam a Portugal como os novos portugueses. Afinal de contas, Portugal está a se transformar também num novo Portugal. O Portugal dos acontecimentos no Martim Muniz, o Portugal dos acontecimentos no Viseu, é o novo Portugal. E para o novo Portugal, nada melhor do que os novos portugueses. Confere? Não é isso aí? Afinal de contas, a imigração não para, só continua, os números só crescem. Sim, o percentual de imigrantes na nação portuguesa só eleva. Cada ano que passa a estatística. Então, provavelmente, sim, daqui a alguns anos, nós não teremos mais os portugueses de verdade, teremos sim os novos portugueses. Aí, eu lembro do vídeo que fiz ao abordar sobre a substituição populacional. O que é isso aí, afinal de contas, né? Essa implementação de imigração a torto e direito, e agora a cobrança dessa nomenclatura de novos portugueses, isso é considerar você português de verdade como uma coisa inútil. Nós não precisamos mais de vocês, nós estamos a receber os novos portugueses, né? Os nossos irmãos desses países todos que você conhece aí, e que não são identificados nos boletins policiais, não são identificados na comunicação social, porque não pode, mas estão aí aos milhares a chegar e formar as suas comunidades e já edificar os seus templos de comunhão e de adoração religiosa. É isto, é o que está a acontecer, né? Os costumes portugueses indo água abaixo, a cultura portuguesa indo embora, a identidade portuguesa desaparecendo. E agora, então, estamos aí com um novo facto, os novos portugueses patrocinados pelo senhor Luiz Montenegro. Eu peço a você que, se gostou do vídeo, que dê um like, que você compartilha com os amigos essa aberração que aqui foi hoje dissertada. Inscreva-se no canal, sim, a sua subscrição é muito importante para mim. Se você não é subscrito, se só assiste o vídeo, faça isso. Eu volto no outro vídeo, eu sou Léo Santos e é sempre um prazer enorme poder estar aqui para trazer para você coisas pertinentes à nação portuguesa. Um grande abraço e até a próxima.